Senhor Presidente do Congresso, meu querido amigo Fernando Ruas, Senhor Presidente do Partido, Rui Rio, caras amigas e amigos, começo hoje, como tantos outros começaram, com um agradecimento profundo e sentido a um homem que serviu o seu país e o seu partido com brio e distinção. A minha história no PSD começa com Pedro Passos Coelho. Trabalhei dia e noite ao lado dele durante 3 anos tão difíceis para o nosso país. Tive a sorte de o poder ver nas horas mais críticas, nos momentos mais delicados. E hoje tenho a certeza, nenhum outro poderia ter liderado como ele o fez naquele momento. Nenhum outro teria conseguido manter o rumo. E nunca me esquecerei daquele dia 2 de julho de 2013, em que tudo parecia cair-nos em cima, em que todos pensávamos que era o fim. Só podia ser o fim. Naquela manhã fui ao seu gabinete em São Bento e no caminho pensei, pela primeira vez vou vê-lo irritado, derrotado, fora de si. Pensei, hoje não pode estar calmo. Hoje não pode estar como sempre o conheci, mas estava. Fez um discurso que ficará para a história. Surpreendeu tudo e todos. Estendeu uma mão conciliatória e abriu um processo que reforçou o governo, que melhorou a coligação e livrou-nos da Troika em menos de um ano. Por esse dia, por tantos dias, como português, como militante do PSD, uma simples palavra: obrigado, Pedro. Hoje viramos uma página, começamos um novo capítulo da história do PSD e devemos fazê-lo com confiança e otimismo. Sei bem que nos últimos anos tem sido difícil. Não é fácil ganhar eleições e não governar. Não é fácil ver os outros colherem os frutos daquilo que semeamos. Mas se pensarmos no nosso legado, se pensarmos neste partido, somos o partido português mais credível e mais forte. Lutamos contra o Estado Novo. Mas depois do 25 de Abril, lutámos contra aqueles que nos queriam voltar a retirar a liberdade. Liderámos o movimento reformista da sociedade civil a partir de Abril. Trouxemos os melhores para o nosso partido. A sociedade civil veio para este partido porque era o partido da sociedade civil. Estivemos presentes no combate à mais grave crise económica da história da nossa democracia, quando era preciso tomar decisões difíceis, mas sobretudo quando não havia dinheiro. Não estamos, nem nunca estivemos, nem nunca estaremos presos a partidos de extrema-esquerda, anti-europeus e hostis à iniciativa privada. O PSD está apenas preso aos seus princípios e são os seus princípios a chave do nosso futuro. Por isso, não nos deixemos desmoralizar pelos vaticínios catastrofistas dos bem-pensantes. Em 2011, quando chegámos ao governo, os bem-pensantes diziam que tudo ia correr mal. Sabiam que mais tarde ou mais cedo a coligação ia colapsar. Não colapsou. Sabiam que mais cedo ou mais tarde íamos falhar uma avaliação da Troika. Não falhámos. Sabiam que mais tarde ou mais cedo, mesmo cumprindo, teríamos um segundo programa de ajustamento. Não tivemos. Sabiam que, apesar de termos evitado um segundo programa de ajustamento, íamos, obviamente, perder as eleições. Ganhámos as eleições. E agora, esses mesmos bem-pensantes de 2011 vaticinam que o PSD vai perder as eleições de 2019. Estão mais uma vez enganados. Tenho acompanhado, caros amigos, como todos de fora, como muitos portugueses, a história de Rui Rio. E penso que a sua história, Rui Rio, fala por si. É a história de um homem que deu provas, um homem que sabe o que quer,
mas sobretudo um homem com duas características: não tem medo de dizer o que pensa, não tem medo do futuro. E para mim são essas características, caro Rui Rio, que nos levarão à vitória em 2019. Pedro Passos Coelho deixou uma geração de novas pessoas que querem ajudar, que se querem unir à sua volta, através e apenas só de ideias, de conteúdo, para conseguirmos ajudá-lo nesta grande batalha. Por isso, conte connosco. Francisco Pinto Balsemão dizia dos 40 anos do PSD, e passo a citar: o PSD de hoje não pode ser uma fotocópia do PSD que criámos em 74. O PSD não é uma fotografia estática no tempo, pendurada na parede. O PSD é um filme em movimento acelerado, precursor, pioneiro, apoiado por portugueses que não se resignam. A grande questão hoje é como é que nos podemos inspirar na fotografia do nosso passado para criar o nosso futuro. Como disse o nosso Presidente da República, temos que ter a coragem de reinventar o futuro. E reinventar o futuro é olhar para o filme em movimento. É pensar o que é que nos perguntarão os nossos filhos daqui a 20 anos. Fomos ou não capazes de preparar uma geração para um mundo em que saber escrever é tão importante como saber programar? Fomos ou não capazes de manter o Estado Social, essa grande marca da Europa? Fomos ou não capazes de reduzir a desigualdade sem reduzir as oportunidades? Estes são os desafios da Europa, estes são os desafios do PSD. Mas só podemos reinventar o futuro se olharmos para o nosso passado. O Presidente Rui Rio dizia ontem: os nossos princípios, os nossos objetivos não mudam. Os nossos fundadores, em 74, em 6 de maio, escreveram o seguinte: escreveram que o PSD tinha 3 traves mestras: a educação, a justiça social e a justa distribuição do rendimento. O que é extraordinário, o que é visionário, é pensar que 40 anos depois, estas, meus amigos, são as traves mestras do nosso futuro. As traves são as mesmas, mas as respostas são forçosamente outras, porque o mundo mudou. Não temos que reinventar o PSD, temos que adaptá-lo ao futuro. Primeiro, porque a questão hoje na educação já não é como dar acesso a todos, mas sim como criar um sistema que prepara os nossos filhos para um futuro que não conhecemos. Hoje, dizia Álvaro Amaro, disse-lhe no outro dia, 65% dos alunos que entram no ensino primário trabalharão em profissões que ainda não existem. Só podemos preparar uma geração para profissões que ainda não existem se tivermos a coragem de mudar o sistema. O PSD terá que ser o partido que propõe essa mudança estrutural do ensino, de um sistema que apenas transfere conhecimento para um sistema de ensino que ensina aos nossos filhos a fazer aquilo que as máquinas nunca poderão fazer. Aquilo que as máquinas fazem é transformar zeros e uns. Aquilo que nós temos que preparar os nossos filhos é para aquilo que as máquinas nunca farão: criar, sonhar, navegar entre as disciplinas, ter pensamento crítico. Segundo, porque hoje a questão já não é como criar um Estado Social, mas sim como garantir que o Estado Social é sustentável. Na Europa somos 7% da população, geramos 25% da riqueza do mundo e representamos mais de 50% do investimento global no Estado Social. Esta é a nossa marca, mas teremos que lutar para que ela seja sustentável. O PSD tem que ser o partido que propõe a transição de um Estado Social centralizador, paternalista, para um modelo focado no cidadão, em que o cidadão é o arquiteto desse Estado Social num mundo digital. O PSD tem que ser o partido das propostas da reinvenção do Estado Social. O PSD da inovação social, o PSD da cocriação entre o cidadão, as empresas e o Estado. E terceiro, porque a questão dos próximos 10 anos será
apenas e só como vamos reduzir a desigualdade que temos hoje no mundo. Num mundo em que a justa distribuição do rendimento passará pela gestão política dos benefícios, mas também nos impactos negativos da tecnologia. Sabemos que a fronteira da inovação hoje está na inteligência artificial, está na computação quântica ou no blockchain. Estas tecnologias geram riqueza, geram prosperidade, mas a verdade é que também podem acentuar as desigualdades e tornar a nossa sociedade mais frágil. Os políticos do século XX tentavam corrigir as desigualdades de forma simples, mas ineficaz. Mais impostos, mais regras, mais regulamentos. No século XXI, muitos continuam a pensar que é o mesmo. Mais do mesmo, mas não é. Não é sustentável mais impostos, mais regras, mais regulamentos, mais leis. Todos sabemos que não é sustentável. É tempo de mudar. É tempo de utilizar a tecnologia para nos ajudar a reduzir a desigualdade. Não podemos recear a tecnologia. Precisamos de fazer escolhas políticas que vão definir os próximos 20 anos. Porque no século XXI a tecnologia exige política. Num mundo em que a tecnologia muda todos os dias e a legislação demora anos, a política terá que mudar. Teremos que mudar de paradigma de legislação. Teremos que propor legislação com cláusulas de experimentação. Legislação que caduca automaticamente quando já não faça sentido. Legislação que permeia a inovação. Legislação que não trava o futuro. O PSD tem que ser o partido a pensar como sincronizar a política com a tecnologia. O PSD tem que se diferenciar por acreditar no futuro. A esquerda mais conservadora continuará sempre a dar respostas do passado a perguntas do presente, porque de certa forma a esquerda tem medo do futuro. A resposta de certa esquerda é resistir ao futuro, é tentar travar o futuro. A grande divisão que vejo na Europa é entre os que sonham e abraçam o futuro e aqueles que têm medo do futuro. O PSD sempre abraçou o futuro, o PSD será sempre o partido que não tem medo do futuro e eu tenho um grande orgulho em ser do PSD. Viva o PSD, viva a Europa, viva Portugal!